A vontade humana é uma força poderosa, não é? Mas o que acontece quando essa força se desregula? Quando ela nos empurra rápido demais ou, pelo contrário, nos paralisa por completo? É sobre essa condição que a gente vai conversar hoje. Essa é uma dualidade que, de certa forma, todo mundo já sentiu. De um lado, aquela impaciência frenética, sabe? A vontade de forçar o futuro a acontecer agora mesmo. E do outro, uma inércia que paralisa, aquela sensação de que nada nunca acontece de verdade. É como estar preso entre uma corrida sem rumo e uma estagnação total. Pois é, existe um nome para essa condição. É quase um diagnóstico filosófico para essa doença da vontade. Oreticita. A palavra vem do grego oros, que quer dizer determinação. E ela descreve exatamente isso, uma desregulação da nossa vontade, uma aceleração ou uma desaceleração tão patológica das nossas ações que pode nos levar até uma espécie de extinção espiritual. Vamos dar uma olhada primeiro na manifestação mais explosiva dela, a forma aguda. Dá para pensar nela como uma espécie de febre espiritual, sabe? Aquele fogo da impaciência que queima e consome tudo pelo caminho. A literatura e a história, elas estão cheias desses grandes impacientes, de figuras que sofreram com essa forma aguda da oretite. A gente pode pensar em Dom Quixote, no Fausto, ou até mesmo em Nietzsche e na sua grande criação, o Zaratustra. E não para por aí. Movimentos históricos inteiros, como a expansão viking ou o próprio Estado espartano, também podem ser vistos por essa lente. E qual que é o problema central aqui? O ponto todo da oritite aguda, essa tentativa de impor uma grande ideia, uma ideia geral, sobre a realidade, antes da hora. O resultado é sempre o mesmo. Uma gênese fracassada. Uma criação que simplesmente não consegue criar raízes no mundo real. Dom Quixote é o exemplo perfeito disso. Ele testa o capacete de papelão dele, vê que não é lá essas coisas, mas mesmo assim, ele decreta que o capacete de papelão é bom e parte com ele para a ação e a batalha. As ações dele parecem reais, mas no fundo são baseadas em puro auto-engano. São o que a gente chama de simile-determinações, ou seja, quase determinações. Outro exemplo, talvez ainda mais profundo, é o Zaratustra. O herói profético de Nietzsche desce da montanha depois de 10 anos, pronto, preparado para revelar uma nova e grandiosa natureza para a humanidade, só que não acontece nada. Simplesmente nada. O grande clímax da jornada dele é, na verdade, um imenso anticlímax. E é isso. Ele acaba pregando para o vazio, vagando sem rumo. O profeta tem palavras extraordinárias, mas não tem feitos reais. A grande ideia dele não encontra nenhum tipo de aderência no mundo. É a desconexão total entre a mensagem e a ação. E olha que interessante, isso não é só uma falha individual de uma pessoa. Povos inteiros podem sofrer disso. Os Vikings, por exemplo, chegaram na Sicília com um sentido histórico fechado, uma ideia pronta, e não encontraram ali novas determinações que se encaixassem, acabando vítimas da oretita. E Esparta? Esparta fez algo parecido, impôs uma constituição geral super rígida diretamente sobre seus cidadãos. O resultado disso é um paradoxo fascinante. Esparta fez história, claro, mas não teve uma história própria. A narrativa de Esparta é uma série monótona de fatos. Não é uma biografia viva, pulsante. Aquela rigidez toda acabou sufocando o desenvolvimento interno deles. Ok, mas e o outro lado da moeda? E quando a vontade não se apressa, mas para? Para completamente. A resposta é simples. Nada acontece. E é essa paralisia que nos leva direto para a forma crônica da oretita, o gelo da estagnação. Aqui, a vontade é como se estivesse congelada, geralmente por uma ideia tão perfeita, tão esmagadora, que impede qualquer tipo de ação. O arquétipo aqui, a figura central, é a bela alma. É um estado de ser onde a pessoa está tão desapegada da bagunça do mundo que todas as ações dela já vêm pré-significadas. Nada de novo pode germinar, porque para ela a noite já cedeu lugar ao dia. Não tem mais espaço para o incerto, para o crescimento. Isso acaba levando a um fenômeno que talvez seja bem conhecido, a tal da tristeza após a vitória. É aquele medo de que depois de uma grande conquista, o mundo continue o mesmo, ou pior, que qualquer mudança só piore as coisas. É aquela melancolia que pode vir logo depois de algo muito desejado. Um caso histórico perfeito disso, vamos pensar no rei Luís XIV. Ao declarar «L'état c'est moi», o Estado sou eu, ele basicamente fundiu o destino individual dele com o destino geral, com o próprio Estado. E isso, claro, se tornou uma armadilha.
Luís XIV se tornou a única fonte de significado. Cada gesto real precisava ser monumental, o que gerou uma pressão e uma artificialidade imensas. E o resultado? Aquele famoso tédio, a melancolia e a vaidade que definiram a corte dele. Era uma verdadeira gaiola dourada, onde nada de novo ou autêntico podia florescer. No mundo da arte, a oritite crônica tem uma cara bem específica. É o paradoxo de Pigmalião. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o artista ama a coisa real. Depois, ele passa a amar a ideia geral que ele projeta naquela coisa. E no fim, ele ama apenas a criação em si, a Galateia. Só que agora, a criação contém toda a idealidade do artista e acaba aprisionando a criatividade dele. Uma Galateia que ganhasse vida seria um monstro, completamente esmagada por esse peso todo. A conclusão disso tudo é bem trágica, na verdade. Para continuar sendo um artista de verdade, Pigmalião teria que pedir aos deuses para transformar a Galateia de volta em mármore. Porque um criador não pode colocar uma única criação acima da criatividade em si. É preciso, de certa forma, destruir a obra perfeita que o sufoca. Bom, no fim das contas, o que a gente percebe é que não estamos falando de duas doenças separadas. Na verdade, estamos diante de um único muro, mas um muro que tem duas faces. Então, para a gente ter um resumo bem claro aqui. De um lado temos a forma aguda, o fogo. Impaciência, ações artificiais, cegueira. Do outro, a forma crônica, o gelo, estagnação, paralisia, melancolia. São dois lados da mesmíssima moeda, a desregulação da nossa vontade de agir no mundo. A fonte que a gente usou nos deixa com este pensamento final que é bem forte. A cada mal espiritual identificado, o homem encontra seu muro e chora diante dele. Ou ele tenta seguir em frente com o muro e tudo. A questão que fica no ar é justamente essa. Como a gente equilibra nossa vontade para não se queimar no fogo da pressa e nem se congelar no gelo da paralisia?